Olá para você de casa, começamos mais um Estúdio Livre direto do Laboratório de Comunicação da UCDB. No decorrer do programa nós vamos relembrar alguns momentos da banda The Cucas aqui no Estúdio Livre. E hoje o bate-papo é super bacana, eu converso com Marcelo Moreira sobre a era do stream. Olá Marcelo, tudo bem com você? Tudo bem por aqui. Então tá bom, Marcelo, obrigado pela sua participação aqui no Estúdio Livre hoje. Eu que agradeço. Marcelo, antes da gente entrar no bate-papo da era do stream, vamos falar um pouquinho de você. Eu tenho aqui alguns dados do seu currículo, são poucos em vista do que você tem, né, no decorrer da carreira aí. Você fez doutorado em Poética do Cinema e pós-doutorado em Transmídia. Além disso, você produziu e dirigiu 3 documentários sobre o povo pantaneiro em 2002, 2000 e 2001. Tem curta-metragem premiada no 19º Festival de Santo André e por aí vai, uma extensa lista, né? Como é que você começou nessa vida de audiovisual? Como que você começou no cinema? Eu sou filho da UCDB, né? Eu sempre falo que uma vez CDB, sempre UCDB. E eu me lembro que quando eu cheguei no CDB para fazer... Eu ia fazer jornalismo, acabei fazendo rádio e TV. E desde o segundo semestre eu fiquei aí na TV UCDB. E aí eu fui fazendo de tudo um pouco. Roteiro, produção e tudo que aparecia para eu fazer, eu fazia. E eu acabei me encantando com essa área. E quando eu tive a chance de fazer 3 documentários sobre o povo pantaneiro, eu montei um projeto, apresentei para a direção da TV, fui lá no Marinoni, né, pedi pro padre, me dá a sua bênção. E lá fui um rapaz de 19 anos fazer documentário no meio do Pantanal. E aquilo foi um marco assim, na minha vida, que eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí eu comecei a aliar tanto a produção de documentário, curta-metragem, com pesquisa. Que eu acho que uma coisa está meio que envolvida na outra. E aí eu comecei a fazer especialização, fui para a PUC do Paraná, fazendo especialização no Paraná, continuei fazendo curta-metragem, que foi o curta barato que ganhou lá em São Paulo. E aí começou esse movimento todo, fiz mestrado, doutorado depois em São Paulo. E aí depois do doutorado todo mundo fala assim, e agora, o que você vai fazer da vida, né? E eu já estava dando aula, também trabalhando com vários projetos audiovisuais. Vou fazer um pós-doutorado agora, vou falar sobre transmídia. O que é esse negócio, né? De contar uma história por vários meios de comunicação. Então, assim, a gente nunca para de fazer alguma coisa. E hoje em dia eu tenho me dedicado mais a escrever livros, né? Eu descobri também como escritor, e eu acabei de lançar meu primeiro livro de ficção, que é uma ficção científica. E aí a gente, é isso, a gente ama audiovisual, a gente ama contar histórias, independente do meio, entendeu? Na sua opinião, qual que é o futuro da TV? Qual que é o futuro do streaming, Marcelo? Então, você sabe que essa discussão sobre o futuro da TV, né, sempre a gente... No finalzinho da minha graduação, em 2002, a gente estava falando da TV interativa, né? E naquela época a gente não sabia exatamente por que é que a gente estava falando. No fundo, a gente achava que era uma coisa e não era. Mas eu acredito também que existe um comportamento que é muito interessante do público jovem, que ele não está interessado no cinemão, ele está interessado em conteúdo audiovisual, esteja onde ele estiver. E como minha filha, ela cresceu numa geração já da Netflix, né, que é o streaming é o primeiro streaming que a gente tem bombástico, assim, eu comecei a perceber que ela não se dava muito bem com aquelas grades de programação. Tinha um dia que eu tava assim, a minha filha falou assim, papai, eu queria continuar assistindo Peppa Pig. A gente tava assistindo um canal normal de TV a cabo. Ela falou assim, mas filha, o canal de TV a cabo, você não tem acesso a todos os episódios ao mesmo tempo. Ela falou assim, mas por que não? Se no Netflix eu tenho. E aí eu comecei a perceber isso, eu falei assim, gente, pra gente saber qual é o futuro, a gente tem que ver o comportamento das pessoas, do usuário. Então, cada vez mais eu comecei a perceber que as pessoas querem interação, mas de uma maneira cada vez mais individualizada. O futuro, para mim, eu acho que ele vai passar pela mão do usuário, sempre. Isso é uma coisa... Ele não está mais na mão de quem faz os produtos. Isso você pode ter certeza. Ele está na mão de cada um de nós, como usuário. E eu acho que esse é o streaming. O streaming, ele tem essa coisa de olhar mais para o receptor, entendeu? E não tanto para quem está produzindo apenas. É que a gente também está na era do imediatismo, né, Marcelo? Hoje você
entra numa plataforma de streaming, como nem você falou, a gente assiste um filme a qualquer momento. Antigamente, a gente tinha que ir na locadora, tinha que locar o filme, esperar o filme. Quando o filme não estava lá, ainda você tinha que esperar um tempo até ele voltar para a locadora. Eu já recebi muita multa por ter rebobinado minhas fitas. Não sei se eu também. Então, eu tinha esse problema também. A gente assistia, aí às vezes tinha que ficar numa fila de espera. Eu lembro que o Jurassic Park tinha umas 30 cópias, mas você tinha que ficar numa fila de espera de 3 semanas, 2 semanas, quando chegou o primeiro Jurassic Park. Mas sim, eu acho que o streaming, ele tem essa possibilidade de ser mais democrático. Eu acho que a gente já está num momento da gente, talvez seja o segundo ou terceiro momento nosso, de começar a perceber que existem produções inteligentes na Argentina, na Espanha. Na Coreia do Sul, né? A gente vê aí a Coreia ganhando espaço cada vez mais aqui no Brasil. Eu acho que esse é o grande momento para a gente olhar outras culturas, porque o streaming ele é um espaço democrático. E eu acho que talvez essa teria o seu grande... Se a gente for pensar num futuro, ele vai cada vez ser mais desse jeito democrático. Mas você sabe uma coisa que eu tenho notado muito, que eu acho que a gente precisa também ter uma certa noção? Os clássicos. Eu vejo poucas plataformas, a não ser a Amazon, que tem muitos filmes clássicos, filmes de faroeste e tudo mais, mas que não estão passando filmes tipo Hitchcock, o Kubrick e tudo mais, que a gente não tem tanto acesso como a gente tinha nas videolocadoras. A gente tinha os filmes cults, né? A gente ia lá, pegava um Fritz Lang aqui, pegava um Hitchcock ali, mas nos streaming, na sua grande maioria, a gente não tem esses lugares onde a gente pode assistir filmes mais cult, mais cerebral, assim, no sentido. Ficou um pouco mais massificado no blockbuster. Mas eu acho que também a gente está chegando lá. E uma das coisas interessantes, em termos de produção brasileira, eu acho que tem muita coisa para ser colocado nesses streams de produção brasileira. Ultimamente eu tenho visto, assim, por exemplo, nas plataformas, um acesso maior, né, de filmes brasileiros cada vez mais chegando e tudo mais. Isso é uma coisa bem interessante também, porque a gente também tem que saber sobre o nosso país. Aquela série, você assistiu Cidade Invisível recente? Sim, assisti. Não, é folclore brasileiro. Eu sempre falei assim, nossa, o nosso folclore é maravilhoso, entendeu? E caiu no gosto da galera essa série, né? Todo mundo comentou. Na internet você via vários comentários sobre ela. Exatamente. Aliás, um dos curtas que eu fiz aqui em Mato Grosso do Sul sobre a mulher de branco. Que nós temos nossos folclores aqui, tá, né? Então eu adoro essas histórias do enterro, do mulher de branco. Então imagina isso, entendeu? A gente também tem produções aqui interessantíssimas do nosso folclore regional que poderiam estar nesses canais de streaming e sendo visto por todos os brasileiros, entendeu? E que está fora. Então a gente tem, assim, o streaming, eu acredito muito nele como uma plataforma de impulso para o audiovisual, isso sim. Tá ok, Marcelo, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, porque agora eu vou dar um tempo aqui no bate-papo com o Marcelo, eu vou para um rápido intervalo, não sai daí. No próximo bloco, você de casa vai conhecer o projeto de extensão Pecuária Digital, que leva as principais tecnologias de gestão da informação e orientação profissionais de vários setores para pequenos e médios produtores rurais de Mato Grosso do Sul. É bem rapidinho, não sai daí.
volta com o Estúdio Livre. Nós acabamos de rever a participação da banda The Cucas aqui no programa. E agora eu continuo a conversa com Marcelo Moreira sobre a era do stream. Marcelo, hoje em dia a gente consegue distinguir as pessoas que assistiam cinema antigamente para as pessoas que aderiram a essa plataforma do stream? Eu acho que não. Por quê? Eu acho que cada vez mais a gente está vendo as coisas estão ficando cada vez mais borradas, assim, sabe? Eu acho que as pessoas estão começando a acostumar ao streaming, às facilidades do streaming, e as pessoas que cresceram com o streaming também estão, às vezes, têm um certo fascínio de cinema. Por exemplo, eu sempre falo, a minha filha é meio que o meu laboratório em casa, né? Sim. Quem tem filho sempre tem um laboratóriozinho em casa. E minha filha, assim, eu levei ela várias vezes a assistir filme no cinema, no clássico e tudo mais, e eu acho que a ideia de você sair de casa, de você pegar o carro, ir até o lugar, ir pra fila, comprar pipoca, entrar na sala, esperar, ver os trailers, ele tem um ritual. O Sim. ritual eu acho muito marcante, porque a vida dela ficou marcada. Papai, eu me lembro, porque marcou a experiência. Não que o streaming não tenha isso. Recentemente a gente assistiu aquela Viúva Negra juntos, né? E a gente também fez o mesmo ritual. Vamos comprar pipoca, comprar refrigerante, tal. E assistimos todos nós, e todo mundo grudadinho ali debaixo das cobertas, estava frio lá em casa. Foi tudo tranquilo. Eu acho que dá pra gente ter esses momentos. Assim como você sai pra jantar com a sua família, assim como você faz uma janta em casa. O legal é que você não perde o encanto, porque no fundo, o que é importante é a história sendo contada ali. Eu me lembro que eu tava eu, minha filha e minha esposa assistindo o Ultimato, né, o Vingadores Ultimato, acho que todo mundo deve ter assistido. Quando o Capitão América pega lá o martelo do Thor, o cinema vem abaixo. Isso, por mais que você esteja na sua casa, nunca vai se comparar, porque você estava num estádio de futebol. Então, assim, é de arrepiar aquilo ali, entendeu? Então, aquela catarse com todo mundo junto, assim, só o cinema consegue fazer aquilo ali, entendeu? Não tem como você pensar nisso na sua sala ou no seu quarto assistindo um filme daquele. Então, realmente, quando eu assisti aquela cena, quando eu tava no cinema vendo aquilo ali, eu falei, cara, isso aqui não tem como morrer. Não tem como morrer, porque isso aqui é um estádio de futebol. Aquilo ali foi um gol de placa, entendeu? Final da Copa do Mundo. É isso. Então eu acho que, assim, dá pra gente conviver com todas essas coisas, assim, on e offline. Verdade. Você comentou do filme da Viúva Negra, né? Eu percebi que o filme da Viúva... Eu não sei se já foi lançado no cinema. Eu não tô por dentro disso. Mas eu sei que a Disney liberou pra assistir no stream. E eu vi que isso deu um conflito, né? Com as redes de cinema. Isso pode acontecer muitas vezes... Eu acho que essa vai ser a tendência. Ainda mais por causa do contexto de pandemia, ele acelerou isso. Pode te falar muito real. A gente já tem tecnologia para isso, já tem um bom tempo que a gente já tem tecnologia, para a gente assistir os filmes no conforto dos nossos lares. Tem muita gente que, como eu falei para você, depende muito da experiência de cada um. Eu acho que dá para conviver as duas coisas. Eu lembrei de uma coisa, desculpa te interromper, você falou dessa questão da vivência. Eu assisti o Cirque du Soleil na televisão, eu assisti através do stream, mas eu tenho vontade de assistir presencial, eu tenho vontade de estar presente ali, porque eu acredito que o espetáculo é muito maior. É muito fascinante, entendeu? Você está diante do espetáculo e acontecendo à sua frente, com todo aquele ambiente ao seu redor, porque o cinema, eu falo sempre, o cinema, ele é o ambiente, entendeu? Então você não tem como você falar assim, mas a experiência vai morrer. Não vai. É que assim, depende da minha opção, e é o usuário que vai ter que estar muito ciente. A gente vai ser marcado por essas experiências pro resto da nossa vida. Eu sempre falo que, às vezes, a gente lembra de filmes e que a gente assistiu com determinada pessoa. Então aquela pessoa nem tá mais na nossa vida, ela já passou, mas você lembra que assistiu aquele filme ou já teve aquela experiência porque você compartilhou com outras pessoas. No fundo, o que a gente sempre tem é a afetividade. É isso. No cinema, em qualquer plataforma, é afetividade. Então, resume-se a isso. No próximo bloco, nós vamos falar sobre cultura de maratonar séries. Então, eu quero que você me fale no próximo bloco
qual foi a série que você maratonou e quantas horas você ficou na frente da televisão, mas isso só no próximo bloco, tá bom? Ok, combinado. Bom, agora eu vou dar um tempo na nossa conversa, como eu disse aqui com o Marcelo, porque você de casa vai conhecer o projeto de extensão Pecuária Digital. Confere aí comigo. O projeto de extensão Pecuária Digital da UCDB leva assessoramento multidisciplinar a pequenos produtores rurais de Mato Grosso do Sul. O trabalho gratuito teve início em fevereiro deste ano. O objetivo, de uma forma macro, né, seria buscar propriedades, né, de produção das diversas formas aí, de pecuária, né, a partir, né, de um diagnóstico inicial que a gente realiza na propriedade. A gente encontra oportunidades de melhoria, né, pontos fracos, pontos fortes, né, e a partir disso a gente sugere, junto com o produtor, a gente estuda possibilidades já disponíveis atualmente de tecnologia, né, a gente estuda essas possibilidades e a partir de um objetivo que a pessoa já tem na produção ali dela. Hoje dentro do projeto ele envolve todos os fatores dentro da própria produção, envolvendo nutrição, próprio bem-estar dos animais, a parte sanitária e, por fim, também todo o manejo, o contexto de organização da propriedade. O projeto Pecuária Digital capacita o produtor rural ao longo de 6 meses, com visitas presenciais e remotas, para torná-lo capaz de seguir o trabalho de forma autônoma, como ocorre aqui nessa propriedade, Queijos da Azul. Localizada em Jaraguari, a 60 quilômetros de Campo Grande, a fábrica de queijos teve início há 1 ano de forma tímida, já que a atividade principal é a produção de leite. O Queijo da Azul nasceu de uma decepção pelo preço do leite, né? Nós produzíamos, a ideia era produzir só leite, né? Mas devido aos baixos preços, não compensava a produção, nós resolvemos então investir no queijo. Eu quero enfatizar aqui o profissionalismo dos alunos, do professor e do coordenador da UCDB, o profissionalismo e o respeito que ele tem com o produtor rural. Para a gente isso aí foi marcante, né? Eles tratam de uma forma muito profissional, o trabalho deles é muito profissional. Isso tem nos aberto o leque de vários problemas que a gente não tinha detectado dentro da propriedade. Neste empreendimento foram identificados 4 pontos a serem trabalhados: melhorar o tipo de alimentação dos animais, aumentar a produção de leite, automatizar o processo de produção de queijos e criar novos produtos. Todas as informações da empresa são registradas em um aplicativo gratuito, garantindo organização e agilidade na tomada de decisão. Onde a gente consegue colocar todos os dados para que eles consigam depois controlar o processo de alimentação, o processo de reprodução e também o processo de produção, que é o processo da queijaria. A equipe conta ainda com 12 acadêmicos de diversos cursos, que participam de todo o processo de orientação. Participar do projeto nos proporciona, como acadêmico, uma experiência da prática, né? A gente coloca em prática o que nós aprendemos na teoria, na faculdade. Então, essa vivência na prática, o contato com o produtor rural, faz toda a diferença para o nosso aprendizado, né? Para a nossa experiência. Você acabou de conhecer mais um projeto de extensão desenvolvido aqui na UCDB. E se você quiser saber mais informações sobre pecuária digital, é só entrar no site da UCDB, www.ucdb.br. Bom, agora eu vou para um rápido intervalo, não sai daí, é bem rapidinho. O futuro? Eu não sei do futuro. O futuro está em movimento. Às vezes vem mais rápido, às vezes mais devagar. Depende. Depende de superar os obstáculos, desviar de buracos, de cair e levantar. Dá para mudar de marcha, de ritmo, virar e até mesmo fazer uma pausa para pensar. Não dá para prever o futuro, mas com certeza dá para encarar. Eu sou filho do meu pai que não me fez em tudo que foi dito de uma vez. Com o meu jeito de criança me criou, andava de bicicleta por vez. Meu velho paizão
sou grande, quase não sei o porquê. Por mim eu ficava tão bem que vez, só pra te ver comprando presente pra mim. E as minhas irmãzinhas sem a vez. De volta com o Estúdio Livre, hoje eu converso com Marcelo Moreira sobre como o streaming mudou a forma de consumir cinema. Marcelo, e aí, pensou na pergunta que eu fiz pra você? Pensei, é o seguinte, você sabe que esse negócio de maratonar, eu fiquei um pouco, como é que chama? Parecia coisa meio de modinha, né? Eu falei assim, não vou fazer isso, tal. E assim, como lá em São Paulo, eu tava lecionando, passava o dia inteiro fora, minha esposa falou assim, olha, assiste o Stranger Things que você vai gostar. E aí eu fiquei enrolando uns 2 meses até assistir o tal do Stranger Things. O problema é que eu cheguei, eu acho que meia-noite em casa, e o primeiro episódio. Pra quê? Pra parar de assistir umas 4 da manhã, e eu não conseguia parar de assistir a primeira temporada. E eu tinha que acordar às 5, 5 e meia. Eu falei assim, cara, isso é maratonar, porque não é possível, você acaba ficando viciado naquilo. E maratonar eu acho uma coisa saudável, entendeu? Eu acho até interessante você entender que você também pode passar ou desfrutar um título durante um determinado momento. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, se uma série é boa, ela consegue fascinar a gente, porque ali tem um conteúdo que é relevante pra gente. Aquilo nos toca. Eu acho muito interessante o maratonar, no momento, volta à questão da ter uma afetividade. Se a série nos toca e toca nas coisas que são mais humanas, né? Nossa, e se a gente se identifica tanto com aqueles personagens, então existe alguma coisa de relevante ali que me faz assistir aquela série. Nem todas as séries que a gente tem aí disponível eu achei relevante. Por exemplo, eu tive muito problema para assistir The Witcher, por exemplo, recente. Tem outras séries que eu quase não consegui assistir. Dark, por exemplo, foi uma série que eu realmente maratonei, assim, eu fiquei fascinado com a série e eu não conseguia parar de assistir. Então, nem todas as séries, elas têm essa peculiaridade, porque vai de cada um. Cada um de nós, a gente tem aquela série, nossa, essa eu não consigo parar de assistir. Você que é estudioso, estuda sobre o assunto, por exemplo, o que eu percebi assistindo séries no streaming? Antes era liberado no geral, né? Por exemplo, vários capítulos de uma vez. Hoje parece que a plataforma já está querendo dar uma diminuída. Eu acho que assim, o streaming, ele iniciou essa questão de colocar todos os episódios disponíveis. O que eles notaram? Não fica muito tempo, né, no burburinho, na mídia. Então, se você coloca ali, vamos colocar o Stranger Things, estão todos disponíveis na data de 4 de julho, que foi, acho que, a segunda temporada. Todo mundo assistiu na 4 de julho, e depois ninguém mais falava, entendeu? Agora, se você coloca o Loki durante 6 semanas, são 6 semanas que eles vão estar ali nos trend topics e todo mundo comentando, etc. Então, em termos de marketing, em termos de faturamento, é melhor você manter um período mais elástico, até porque os memes vão fazendo essa outra cadeia que vai acontecendo, que a gente vai criando expectativa para acontecer o que vai vir depois. Eu acho que tem séries boas para você maratonar, mas tem séries boas para você ficar nesse período maior. É aquela questão, depende muito do perfil de cada série. Essa semana até eu vi um pesquisador falando sobre essa questão. Até onde a Marvel vai conseguir fascinar o seu público. Eles sempre vão tendo que recontar uma mesma história com os mesmos heróis, etc, etc. Até quando a gente vai conseguir suportar isso? E ele vai falando assim, olha, a chave do sucesso são histórias fechadas. E no fundo porque elas acabam sendo marcantes. E essas séries que são infinitas, assim, uma hora cansa. Igual Game of Thrones. Pra mim, Game of thrones devia ter acabado na 4ª temporada. E tava ótimo. Entendeu? Teria sido a melhor série de todos os tempos. Mas insistiram, entendeu? Insistiram até a 7ª, 8ª, que são uma lástima. Mas, assim, o que vai fazer? É que o sucesso, né? O sucesso, ele sempre, de alguma maneira, ele sobe um pouquinho a cabeça das pessoas, principalmente quem tá produzindo, principalmente dos fãs, né? Esse tema, acho que rende conversa por horas e horas, né? Sim, mas quero agradecer a sua participação, quero agradecer você trazer um pouco do seu conhecimento pra gente, tá bom? E tá bom. Quem quiser conhecer seu trabalho, quiser conhecer os seus curtas-metragens, tem algum canal, algum lugar? Então, eu tenho um canal do YouTube, né, Marcelo Moreira Santos, tá lá, tem bastante, tem os documentários que eu fiz lá.
E tem também os meus artigos publicados em revista científica, meus trabalhos todos, são tudo aí. Eu tenho que agradecer muito, para mim é sempre uma honra estar aqui de volta ao CDB, ao TV o CDB. Eu comecei aqui, eu sou filho daqui, sou muito feliz, sou muito grato por tudo que a TV o CDB me proporcionou, por tudo que a CDB me proporcionou. Se hoje eu estou onde eu estou, é porque eu tive um DNA ali da CDB comigo, levando pro resto da minha vida. Um abraço. Tá, ok, Marcelo, obrigada. Abraço para você e abraço também para a professora Roberta. Tá bom, será dado. Até mais. Tchau. Bom, pessoal, o Estúdio Livre chegou ao fim. Até semana que vem. Tchau. Eu gosto de você.